Oi gente, meu nome é Mariana e hoje vim falar pra vocês sobre uma das minhas mais recentes leituras, que foi Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro foi o primeiro livro do meu clube de leitura, o Clube de Leitura por Paixão. A gente leu ele durante todo fevereiro, eu fiz um cronograma pra ficar mais fácil pra quem não tem tanto tempo pra ler e tal. E eu acompanhei esse cronograma, então eu demorei todo o mês de fevereiro pra lê-lo. E o resumo desse vídeo foi uma leitura sensacional. Mas antes de falar desse livro, eu gostaria de dizer que se você quiser, você pode participar do meu clube de leitura para ler os próximos livros. Agora em março a gente tá lendo Em Fogo Alto, da Elizabeth Acevedo, e eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo do Telegram, onde eu deixo todos os conteúdos, onde a gente conversa sobre a leitura, né, e tudo mais, e onde eu deixo todas as notícias sobre o clube. Então entra lá, participa com a gente, é bem legal. Bom, sobre Torto Arado, como eu disse, é uma leitura muito boa, realmente vale o hype. Ele foi um dos livros mais vendidos de 2021 e eu percebi nessa leitura o porquê disso. Realmente é uma leitura que conseguiu atrair muita gente por causa da sua sensibilidade, por causa da sua realidade muito verdadeira. Essa resenha aqui, esse vídeo vai ser um vídeo sem spoilers, né? Como todas as minhas resenhas. Mas se você quiser ver meu vídeo com spoilers, com comentários detalhados, com as minhas impressões detalhadas, eu fiz uma live de discussão na segunda-feira, dia 28, né? No último dia de fevereiro. E essa live foi bem interessante, foi bem legal, eu gostei bastante. Uma live bem longa, você dá pra assistir botando na velocidade 2 pra ser mais rápido, porque eu quis falar de capítulo a capítulo, sabe? Porque eu achei interessante bastante pra isso. E por falar em spoiler, não dá nem pra dizer como é que começa esse livro, né? Porque o começo do livro dá o tom de toda a história, é o acontecimento que vai unir todos os acontecimentos posteriores, né? Então eu não vou falar o que acontece no começo, eu só vou dizer que essa é uma história sobre duas irmãs, sobre a família delas e sobre tudo o que acontece com elas, né? A partir do momento em que o incidente do começo acontece. Então essas duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, vão contar suas histórias, né? Primeiro a gente tem o ponto de vista da Bibiana, depois a gente vai ter o ponto de vista da Belonísia, e no terceiro momento a gente tem um ponto de vista extra de outro personagem, que também, logicamente, está ligado às irmãs. E é muito interessante, primeiro, ver os acontecimentos nesses pontos de vista separadamente. Segundo, é muito interessante ver como a vida aconteceu para cada uma das personagens, sabe? E como elas vão apresentando as informações sobre as outras personagens que aparecem durante a história. Então a gente vai ver aqui a história de uma família, de uma comunidade, de um povo que tem que sobreviver da melhor forma possível, né? Vivendo de forma análoga à escravidão, né? Mesmo que não exista, que a abolição da escravatura tenha ocorrido há muitos anos, né? As pessoas ainda vivem como escravos, sem poder terem seu pedaço de terra, né, sem poderem trabalhar para si mesmos. Então, além de ser uma história familiar, também é uma história de luta, porque a gente vai ver como essa comunidade, como esse povo começa, né, nessa luta, vai terminar nessa luta também, mas com pequenas mudanças que ocorrem depois de muitas águas rolando, né, e também de muitas secas, né? Muita estiagem e muitas enchentes. Os personagens, não só a Bibiana e a Belonísia, que são as irmãs protagonistas e narradoras, são incríveis. Todos eles têm muito a oferecer para a história, e a história de vários deles são contados aos poucos em capítulos intercalados. A narrativa do Itamar Vieira Júnior é muito bonita, é muito inteligente, né? Tem uma coisa meio poética, meio lírica na prosa dele, e mesmo sendo prosa, parece ter um pouco de poesia, né? Não só nas palavras, mas nos acontecimentos. E também é interessante porque ele vai alternando passado e presente, né? Vai alternando as histórias dos personagens. Lá pro meio do livro, na segunda parte do livro, essa alternância
entre presente e passado, pra mim, ficou um pouco cansativa. Porque, por exemplo, em um capítulo específico, vamos dizer, no capítulo 8, ele tá falando de um momento presente. No capítulo 9, em vez de ele continuar o que estava acontecendo no capítulo 8, ele vai contar a história de um personagem Y lá no passado. Aí no capítulo 10, ele volta para o acontecimento que estava acontecendo no capítulo 8. No capítulo 11, ele vai voltar para o passado de um outro personagem X, sabe? Então fica nesse vai e volta. No meio eu achei um pouco cansativo, mas eu entendi a estratégia da narrativa. Eu acho que é muito válida, logicamente. Só que pra mim, pessoalmente, teve um momento ali que não funcionou muito bem. Mas ok, não fez a leitura ser pior, a leitura não é ruim de jeito maneira, é só uma coisa que me incomodou um pouco. Mas os capítulos são curtos, né? Você consegue ler de uma forma muito fluida na grande parte, né? Exceto nessas partes que eu falei, pelo menos pra mim. É uma história que foi até difícil ler com o cronograma de ler 10 páginas por dia, sabe? Porque eu queria continuar lendo, eu queria ler mais. É tanto que eu terminei antes do cronograma, porque nas últimas 40 páginas eu tive que devorar o livro, né? A última parte do livro é muito sensacional, dá um fechamento incrível para toda a jornada. Então é uma leitura assim muito prazerosa, também muito intensa e muito pesada em algumas vezes. Tem alguns momentos que são realmente, né, cenas de uma vida muito difícil, né, de uma vida muito calejada, né? Às vezes fica um pouco difícil realmente digerir esses momentos, mas a narrativa em si, como eu disse, é muito poética, é muito fluida, então você lê assim, sabe, e apenas vai passando. Eu acredito muito que o sucesso dele se deve por causa da grande familiaridade da história do livro com a história de milhares e milhares de brasileiros em todo o país. Esse é daquele tipo de história que suas avós poderiam contar, que muita gente passou por muita coisa que esse livro conta. Então, por causa dessa familiaridade, por causa dessa intensa identificação, eu acho que muita gente foi passando a história dizendo assim: nossa, eu li um livro recentemente chamado Torto Arado, que, menino, parecia as histórias que minha avó contava lá do sertão, sabe? Acho que é esse tipo de comentário que rondou todo esse livro, que rondou toda a divulgação boca a boca que aconteceu. Porque ele fez um grande sucesso e a gente sabe que o maior sucesso de um livro é ser passado de mão em mão, a história dele ser contada de boca em boca. Como tem dizendo aqui na capa, ele foi vencedor do Oceanos, do Jabuti, e aqui também tem dizendo que ele foi vencedor do Prêmio Leia de 2018. E eu acho que todos esses prêmios se devem porque ele fala sobre o povo brasileiro. Como disseram lá na live, eu acho que esse livro já nasceu clássico porque ele fala sobre o povo. Ele fala da história de vida dos brasileiros, de grande parte dos brasileiros, né? Eu fiz várias marcações, ó, não só porque eu queria lembrar de coisas para falar durante a discussão, para comentar no grupo, mas também porque existem muitas passagens muito tocantes, muito bonitas. Então eu marquei basicamente o livro inteiro. É uma leitura que super vale a pena, eu dei 5 estrelas. É realmente um livro tocante, uma história que deixa você sem fôlego muitas vezes, mas também tem aquele ar de família, de tradição, sabe? Eu gostei bastante, recomendo muitíssimo, inclusive e talvez principalmente para quem não tem muito costume de ler literatura brasileira. Esse aqui é uma ótima porta de entrada para isso. Me conta aqui embaixo nos comentários se você também leu e gostou, o que é que você mais gostou da leitura, se teve alguma coisa que você não gostou. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. E se você quiser participar do Clube de Leitura por Paixão, será muito bem-vindo. O link para o grupo tá aqui embaixo. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!